Que a paz de Jesus abençoe os nossos corações nesse domingo. Esse tempo é um tempo sagrado. A gente chama de sagrado não aquilo que nos dá medo. Sagrado para os antigos e para algumas religiões é o que apavora, que causa temor, assombro, susto. É só ler o Antigo Testamento, né? Gideão, vou morrer. Moisés, vou morrer. Né? E Deus o tempo todo tentando dizer que não é assim. Com Jesus ele fez um esforço maior, mas a gente ainda continua com essa mania de ter medo de Deus. O sagrado ele causa sensibilidade. O sagrado ele causa reverência. Ele produz desejo. O sagrado ele alimenta esperança. Eu chamo de sagrado aquilo que não pode faltar na minha vida. Eu chamo de sagrado aquilo que faz com que eu olhe para a vida com reverência, com interesse. Eu quero convidar você a ficar em pé junto comigo num movimento de oração. E nós vamos fazer a leitura bíblica, uma leitura orante, como eu tenho insistido com vocês já há algum tempo, de que a melhor leitura da Bíblia é a leitura orante, que é aquela em que eu permito que as palavras que estão espalhadas nas narrativas bíblicas, elas possam orar em mim, possam me inspirar, possam fazer parte de mim. E eu queria convidar você, se você quiser, fechar os seus olhos enquanto eu oro, enquanto eu leio a Bíblia em oração, ou não, se quiser acompanhar comigo. Eu vou ler na primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 8. E você pode ouvir nessa atitude de oração e deixar a palavra vir sem se perguntar para quê, sem se perguntar qual o propósito, sem interpretar. Só deixar a palavra vir, entrar, sair. Algumas palavras vão passar despercebidas, outras palavras vão ficar. Uma palavra talvez fique ecoando durante algum tempo. Isso é a oração. Diz assim: nenhum dos poderosos desta era o entendeu. Pois, se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, do sopro. O Espírito sonda as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Senhor, estamos aqui porque
precisamos desse lugar. Esse é um lugar de sentido para a nossa vida. Esse é um lugar de significado para a nossa vida. Lugar de fé. Esse é o lugar do Evangelho. Esse é o lugar desse movimento sagrado que o Senhor vem fazendo através de pessoas, na vida de tantas pessoas. E nós estamos aqui. Nós abrimos o coração para tudo que é falado, anunciado, proclamado, seja com música, seja nos abraços, para aquilo que é proclamado no rosto do nosso irmão, que mesmo sem dizer nada, é proclamação, é testemunho para cada um de nós. Senhor, trata com cada um, abençoa cada coração, abençoa, Senhor, aquele que chega aqui cansado, que tenha respiro, fôlego novo, o Espírito de Cristo sopre nele e dê fôlego para viver, para seguir em frente. Senhor, abençoa aquele que está sem esperança, que ele erga a cabeça e confie no teu amor, Senhor, derramado sobre cada um aqui. Eis-nos aqui diante de ti, Senhor. Nós queremos encher esse lugar de palavras de fé, palavras de amor, de amizade, de comunhão. Queremos encher esse lugar de música, de louvor, de dança, de alegria, para que haja um batismo, Senhor, um batismo no Espírito de Deus aqui hoje de manhã, e tanta gente seja abençoada no seu coração, nas suas relações. Em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus, que está entre nós, aleluia. Vamos fazer isso, encher esse lugar de música. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Cante com a gente. Estamos apaixonados por ti, Jesus. Você mudou meu jeito de pensar. Você mudou meu jeito de agir. Me deu sentido. Você está comigo 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade. Pra quê? Pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu sou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Você morreu por mim naquela cruz. Sua vergonha veio em meu favor. E hoje vivo com meu Senhor e Cristo 24 horas. Ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade. E a igreja canta com a gente. Pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Você mudou meu caminho e hoje te encontrei. E eu não vivo mais sozinho, mais 24 horas. E ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim
semente da eternidade. Ao som das vozes. Te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. É um lindo coral. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou Apaixonado. apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Mais uma vez. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou. Aleluia. Aleluia. O teu testemunho nos mudou, Senhor. Nos impactou. Fez uma bagunça dentro da gente. E hoje nós temos uma vida mudada por causa do teu testemunho. É interessante a gente falar sobre isso, porque a gente espera uma mudança, dormir e de manhã acordar mudado, e isso não existe. A mudança acontece por causa do testemunho de Jesus, que a gente leu, que a gente ouviu, que a gente, por algum momento, compartilhou, enfim. Jesus muda o caminho da gente com o seu testemunho. E a gente, como igreja, também é convidada a fazer isso. Mudar a vida das pessoas através do testemunho de Jesus. Amém? Eu convido você a fazer a tua oração nesse momento. Sei que já foi orado, já foi falado muita coisa, cantamos, mas nada melhor do que você fazer esse exercício de fechar os teus olhos, se enxergar onde eu estou. Eu decidi não mais tentar fazer mil coisas pra mostrar meu compromisso e minha devoção. Se eu oro bem ou sei pregar, sugere a quem me explicar a ideia de que sou um bom cristão. O modo que eu sei fazer, construo frases pra dizer o quanto já me encontro bem perto do céu. Mas descobri como é banal este sentir-me especial. Meu desafio é ser íntimo de Deus. Meu desafio é ser íntimo de Deus. Eu descobri que o que Deus quer, bem mais do que eu sei fazer, é encontrar-me quieto aos seus pés, reordenando meu pensamento, me concentro em todo o mar, não nas mudanças bruscas das marés.
Mais que pregar, quero viver. Mais do que agir, eu quero é ser conhecido lá no céu. Ainda que aqui não seja assim, muitos se ergam contra mim. Meu desafio é ser íntimo de Deus. Meu desafio é ser íntimo de Deus. Eu aprendi que o que Deus quer, bem mais do que eu sei fazer, é encontrar-me quieto aos seus pés, reordenando meu pensar, me concentrando em todo o mar, não nas mudanças bruscas das marés. Mais que pregar, quero viver. Mais do que agir, eu quero é ser de alguma forma conhecido lá no céu. Ainda que aqui não seja assim, muitos se ergam contra mim. Meu desafio é ser íntimo de Deus. Meu desafio é ser íntimo de Deus. Meu desafio é ser íntimo de Deus. Meu desafio. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção que ela diz assim: mais de ti, menos de mim. E quando a gente disser menos de mim, a gente não vai estar excluindo a nossa humanidade, a nossa fragilidade. A parte que a gente vai estar diminuindo é dos nossos vícios, é o quanto a gente está envolvido com esse mundo capitalista, entre tantas coisas que por vezes nos habita, que não nos faz bem, não faz bem ao próximo, não faz bem ao mundo. Então quando a gente cantar dizendo menos de mim, a gente vai estar dizendo menos dessas coisas, essas coisas que não edificam, que não nos faz bem, e mais de ti. De ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Com a igreja, mais de ti, mais desse amor. Esse amor que nos aproxima, esse amor que estende o braço, esse amor que acolhe, esse amor empático. Aleluia, mais de ti, mais perdão,
e menos de mim, menos dureza e menos de mim, menos ódio no mundo e menos de mim, e menos de mim. Que esse amor cresça, que ele cresça, que ele cresça, esse amor eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Nas vozes e a igreja. Mais de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Está alguém doente entre vocês? Está alguém cansado entre vocês? Está alguém aflito entre vocês? Chamem os presbíteros para que unjam com óleo. E a oração da fé salvará o doente. Se você está precisando de ajuda, de oração, esta é uma casa de oração. A gente quer ungir você com óleo. O ato de ungir, ele é o ato de um carinho, de um cuidado. É um unguento que na cultura bíblica tinha esse papel de curar, era terapêutico, de receber bem, de aliviar tensões para aquele que era hospedado, recebido, acolhido em casa. Tinha também o sentido da consagração. Então ele é um ato de cuidado, esse é o símbolo do cuidado. E a gente quer cuidar de você nesse teu tempo difícil, meu irmão. Você não tem que andar sozinha, viu? Você não tem que andar só.
a gente quer orar com você, quer se juntar à sua oração. Então, se você hoje está precisando de oração, enquanto nós estamos cantando a próxima canção, você vai sair do seu lugar, virar aqui à frente, e nós vamos ungir você com óleo e orar com você. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida e forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida. É Deus com a gente, forças para caminhar. O Espírito do Senhor, Ele está aqui, está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça.
carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim, yeah. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu amo a sua casa tem cura, tem cuidado. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois a sua casa tem palavras de vida eterna. A sua casa tem louvor. Deus cuida de mim, yeah. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim, cuida de mim. Aleluia, graças a Deus, obrigado por esse tempo de oração. Pode sentar, fique à vontade, por favor, que vocês nos conduziram, que bênção de Deus serem essas pessoas aqui, abençoando as nossas vidas, que bom. Queridos, essa manhã tem sido uma manhã tão linda para mim, eu tomei um susto, porque já passou por isso? Há 35 anos eu não via um amigo querido do coração. Há 35 anos. A gente se despediu em 1990, numa informatura teológica, e o neologismo não é inocente, não foi por acaso, porque foi realmente um processo intenso, né, que marcou as nossas vidas. E a gente morou no mesmo quarto. Eu estou falando do Robério, meu amigo baiano querido. É uma das figuras mais divertidas, mais afetivas que eu já conheci. A gente fez muita coisa legal. A gente também fez muita bagunça. Era um quarto assim que era brasa, sabe? Era o foco pentecostal do seminário. Né? Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, era uma casa teológica pentecostal, pois o foco do Pentecostes era no nosso quarto. Né? Tanto que não durou o ano inteiro, no meio do ano já separaram os tições, né? As brasas separaram, porque a gente virava do avesso o seminário. E a gente fez muita coisa junto, a gente cantou muito, a gente cantou na praça, a gente serviu como garçom, escondido, porque era proibido. A gente fez amizade, a gente fez poesia, né? A gente cantou junto, muitas vezes. Ele é um baixo que todo coral gostaria de ter. É um baixo absurdo. Eu tive o privilégio de cantar do lado dele. Ele me ajudava a manter as notas, né? E porque senão a irmã Dori dizia: "Ô, irmão Elianai, o irmão está desafinando." A irmã Doris Lemos, que era a maestrina do coral e tinha um ouvido absolutamente chato. E a gente sonhou muitas coisas, tivemos muitas dificuldades, lutas, mas fomos profundamente marcados. E eu, quando abriu a porta do elevador, que eu cheguei aqui no saguão, eu olho para ele, fiquei perdido, assim, peraí, onde é que eu estou mesmo? Bagunçou a minha cabeça, eu não sabia se eu estava em São Paulo, onde é que eu estava. E ele está aqui hoje,
veio para a gente se ver, eu estou muito feliz que ele esteja aqui. É o Robério, eu vou pedir ao Robério que venha aqui. O Robério veio com um amigo dele, se puder ficar em pé também para vocês receberem. O Elias, muito obrigado. Robério, vem aqui, eu pedi ele para cantar para a gente, para dizer alguma coisa. Né? É um amigo que eu amo muito. Eu só via o Robério porque achei ele no Facebook, graças a Deus por essas coisas que a gente tem. E vem acompanhando de longe. Que bom que você está aqui, mano. Que bom. Eu queria que vocês conhecessem ele melhor. Graças a paz, amados. Eu estou com vontade de chorar muito. Lenay marcou minha vida pela simplicidade. Sempre foi inteligente. Eu era um menino que vim da Bahia para São Paulo. E minha mãe era cozinheira de um hospital. Eu vim na boleia de um caminhão, sem recurso. E Deus me deu o privilégio de estar ao lado de pessoas com raízes no Evangelho. E ver Jesus em pessoas é mais do que ouvir acerca de Jesus nos lábios de pessoas. Eu vi Jesus naquele menino que cantava comigo, morou comigo. No horário de silêncio ele escrevia cartas. Eu admirava, ele não sabe o quanto eu admirava. Muito obrigado, Lenay, por ter visto Jesus em você. Muito obrigado. As bagunças que ele está falando era eu que fazia. É muita história para contar, meus amados. Eu escrevi um livro, Lenay, O Filho do Vento, Memórias de um Menino que Sonhava, 312 páginas. O Colenda me ligou dizendo: manda dois livros para mim, eu vou pagar, eu faço questão de pagar. E está lá na biblioteca do seminário. A gente sofre. Não, manda seu livro para cá. E eu teria muito a dizer acerca do que a gente viveu. Mas eu quero, em forma de gratidão a Deus por esse reencontro, cantar. Eu não sei se vocês tocam Te Amo, Deus. Vamos lá. Eu estou com o irmão Elias, que me proporcionou essa viagem. Elias é lá de Salvador. E eu vou cantar. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Vocês, és fiel em todo tempo, és fiel, Senhor. Todo tempo tu és tão bom. Que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Sua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Desde quando eu me levanto
eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor, És fiel em todo tempo. Tu és fiel, eu sei. Em todo tempo tu és Tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade Me seguirá, Senhor. Me rendo a Tua ti. bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor, pra terminar. Tua bondade me seguirá, a igreja me seguirá, Senhor. Quem pode dar uma salva de palmas a Ele? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, que é mais doce do que o mel, que é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova, e me tira desta cova, e me leva até o céu, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordens às estrelas e ao mar o seu limite, e eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. A igreja canta comigo. Não há ferrolho, não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolho, não há ferrolho, nem porta que se fechem diante da sua voz.
nós não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê, escudos para os que nele crê. Obrigado, Helena. Amém. Eu nem digo o que eu estou sentindo aqui por dentro, porque encontrar a história da minha vocação, né? E ele falou ali do horário do silêncio. Cara, eu nem lembrava desse troço, bicho. Porque era um tempo assim tão precioso e tão intenso na minha vida. Que bom, que bom. A gente tinha muita fome, sabe, gente? Bando de adolescente, a gente tinha muita fome. A última refeição, além de crente, né? A última refeição era 5:30 da tarde, uma sopa. Meu Deus, gente. Não era uma sopa, era uma sopa, sabe? Um negócio assim. Tinha dia que eu não conseguia, com fome eu não conseguia tomar a sopa. Aí o pessoal que tinha dinheiro, né? O Marcão, a galera ali, ia buscar o sanduíche. Passava com um saquinho de x-tudo, aquele cheiro de hambúrguer com ovo. E assim, a gente aflita ali. Aí a nossa única chance foi ser rebelde. Eu aprendi a abrir a porta da cozinha. Ele descia um balde, né, com uma corda. Olha, botaram a gente, nosso quarto, em cima da cozinha. Viu os planos de Deus, né? Aí ele descia, eu entrava escondido na cozinha, com 2 pacotes de macarrão, 3 pacotes, não lembro quantos eram, e sardinha e tomate, cebola, e eu fazia uma macarronada. Essa macarronada subia, né, pelo balde. Se me lembra o apóstolo Paulo, né? Subia. Só que a gente só podia fazer isso quando apagavam as luzes. 10 horas era a hora de apagar, 9:30, 10 horas era a hora de apagar a luz. Apagava a luz e descia, fazia uma macarronada, subia e comia no escuro. Aí a bênção começou a se espalhar, né? O evangelho se espalhou pela comunidade e o quarto começou a não ter só os 4 que moravam, mas 8, 10, 12, 15, tudo famintos. E, pô, sejam bem-vindos, vós famintos. Era o que dava, né? E aí eu lembro que uma vez meu pai foi dar um curso lá, professor visitante, e o quarto, olha como Deus faz as coisas, o quarto onde ficavam hospedados os professores visitantes, que eram recebidos com pompa, era em frente do quarto onde a gente morava, né? E o supervisor era uma figura assim, sombria, sabe? Um cara das sombras mesmo, né? E ele andava ao derredor, bramando como se fosse um leão, buscando a quem pudesse tragar. E ele, coitado do Serginho, e ele queria pegar a gente de todo jeito. Ele tinha muita, não sei porquê, ele tinha muita raiva de mim e do Robério. Acho que mais do Robério. Aí ele queria pegar a gente. Nesse dia ele marcou de pegar, a gente sabia que ele ia. Aí o que eu fiz? Trouxe um macarrão, fui lá no quarto do meu pai. Pai, o pessoal está querendo muito que você vá lá no quarto, ficar com a gente lá, enquanto a gente está comendo. Eles têm uma admiração enorme por você, né? E aí eu chamei meu pai, aí ele, quarto lotado, todo mundo sentado, cada um com seu pratinho, comendo macarronada. Meu pai, eu falei, pai, fica aí na porta, porque aí você fica mais tranquilo. Aí daqui a pouco bateu a porta. Já conhecia a batida, era a batida do inimigo, sabe? Quando o inimigo chegava. Quando o inimigo bateu, eu falei, pai, abre a porta para mim.
que meu pai abriu, ele não viu. Aham, eu sabia que ia pegar você. Pastor Elianai Cabral. Ah, não, fica à vontade, vocês podem comer. Aí saiu todo mundo cheio. E a gente, quá, quá, quá. E aí, rapaz, aquele homem, ele não tinha raiva, ele era à toa, não, porque esse povo era um povo trabalhoso, assim, sabe? Não foi por acaso que Deus escolheu a gente, porque a gente realmente entende da obra. Graças a Deus, por enquanto. Rapaz, me deram aqui uns lencinhos para te entregar e eu não entreguei, ó. Tá aqui. Que bom ter aqui o Robério hoje, graças a Deus. Eu falei para vocês do baixo, né? Eu queria cantar igual a ele. Talvez um dia eu ainda aprenda, quem sabe. Não é não, Felipe? Queridos, nós vamos nesse momento, vamos fazer as nossas ofertas, vamos apresentar os nossos dízimos. A gente precisa muito da ajuda de cada um, da sua melhor oferta, aquela oferta que pode abençoar a tua igreja nesse momento. Eu falei para vocês de um descompasso, que a gente ficou com 1 mês lá dentro do Meridional, força contratual, e entramos aqui, então a gente está precisando acertar o passo aí, déficit de R$5.000, 4.500, R$5.000. Então, se você puder chegar hoje com uma oferta especial e nos abençoar, vai ser muito bem-vinda. Aqui você tem os dados bancários para o Pix, a maioria já tem. Se você precisar fazer a sua oferta com os envelopes, o nosso diácono já providenciou. Tem aqui, eu adoro esse negócio aqui, gasofilácio. Eu acho lindo esse negócio, gasofilácio. Né? Eu ainda vou providenciar o genuflexório, que eu acho mais chique ainda. É chiqueza de igreja. Isso é chiqueza de igreja. Gasofilácio e genuflexório, não precisa mais de nada, já é igreja. Aí, genuflexório é onde você dobra o joelho. Geno, do grego, do latim, né, joelho. Flexório, se dobra o joelho. Mas aí não é legal falar lugar de dobrar o joelho, tem que falar genuflexório. Então, nós vamos ofertar agora. Se você quiser fazer em espécie, está aqui. Você pode fazer a transferência bancária e vão ser bem-vindas as nossas ofertas, tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã tão rica. Obrigado por esse presente que o Senhor me deu hoje, que o Robério me deu, de estar aqui. Que bom, que também abençoa a nossa comunidade. Nós te louvamos por essa manhã. O dinheiro que a gente separa agora é um dinheiro que a gente tem e que a gente quer dar. Dar porque a gente ama a tua presença e ama essa comunidade de fé, onde nós experimentamos a tua presença. Eis aqui a nossa oferta, o nosso dízimo, como ato de amor, que nesse dízimo esteja a consagração de quem somos a teu serviço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar minhas palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que encha cada um dos meus pensamentos.
Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que encha cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Amém. Queridos, nós temos na Bethesda um movimento que acontece fora desse espaço e que é um movimento muito precioso, que são grupos de aproximação e grupos de promoção do Evangelho na nossa vida cotidiana. É um grupo, nós temos um grupo de mulheres, foi o primeiro que se formou, e as mulheres vêm fazendo reuniões muito especiais. Nós temos um grupo de homens, que passou um tempo disperso e a gente retomou os encontros. Esse grupo de homens, ele pretende dar uma resposta bonita, sensível, inteligente à pergunta sobre que masculinidade nós queremos viver nesse mundo, não é? Nós temos um grupo de LGBTs, que é um grupo que celebra a diversidade, que a gente começou esse grupo desejando que ele fosse um acolhimento, mas não é só acolhimento, porque não é por ser LGBT que está sofrido, né? Mas um grupo de celebração da diversidade, um grupo que enriqueça a vida da nossa igreja. Nós temos alguns casais LGBTs aqui na igreja, que são preciosos para nós, pessoas LGBTs. Nós, na Bethesda, nós não somos uma igreja apenas acolhedora, né? A gente acolhe você, mas Deus odeia quem você é, né? Você é LGBT, é pecado, Deus odeia. A gente não acredita assim, a gente não vê desta forma. Nós somos uma igreja afirmativa. A pessoa LGBT, ela é, e a gente quer que ela seja aqui entre nós, quem ela é, e abençoe a nossa igreja. Então, eu vou chamar aqui o Zeke, que é o nosso líder do grupo de LGBTs. Nós temos uma reunião marcada, eu quero que ele venha aqui dar o recado para a gente. Por favor, Zeke. Fale como é que é essa reunião, o que vai rolar e tal. Bom dia, Bethesda. A gente está retomando as reuniões, né, depois já de alguns meses sem nos vermos, só assim pela igreja, esporadicamente. Oi, tudo bem? Vamos voltar finalmente a nos reunirmos, né, agora dia 4, com horário e local ainda a definir. Mas a gente vai alinhar isso no nosso grupo. Então, se você quer participar do nosso grupo, você pode falar comigo depois do culto. Eu vou pegar teu número e eu vou colocar
colocar no grupo de WhatsApp para a gente já ir trocando uma ideia, para a gente já se alinhando com relação a esses detalhes, né, do horário, do local. E a gente vai estar trabalhando sobre um tema nessa retomada, que é o que falta em você. Para a gente parar para refletir sobre essas vivências de pessoas LGBTs dentro da igreja que são podadas pela cultura que a gente tem dentro da igreja no geral. É tão difícil a gente ver pessoas que até ocupam cargos e posições importantes dentro da igreja, de influência, mas que têm sua existência muito limada, muito podada. Quando vamos só parar para pensar um pouquinho, quando é que uma pessoa que é claramente LGBT dentro da igreja, que ela tem sua vida fora da igreja, vai poder trazer sua família? Quando é que a gente vai poder parar para pensar sobre as questões de saúde, as vivências que essa pessoa tem com liberdade? Né? Dentro da igreja, a gente ainda tem um pensamento hegemônico, assim, na igreja, eu falo num geral, que limita muito a forma dessas pessoas existirem. Não é reconhecida a vida dessa pessoa que é diferente de uma pessoa hétero. Então, a gente vai tratar sobre esse tipo de assunto, né, esse tipo de vivência, as implicações que isso tem na nossa vida e como a nossa espiritualidade ela pode ser mais acolhedora, ela pode preencher essa vivência com Deus, pode preencher todas as áreas da nossa vida e pode nos curar. Né? A gente vê que a nossa existência ela é reconhecida e ela é valorizada por Deus. Né? Ela é uma expressão também do divino. Então, a gente se vê dia 4, tá bom? Fico no aguardo do teu contato e passo a palavra para o pastor. Palavra passada. Veja, é um grupo que você, que é de uma família, é pai, é mãe, é irmão, é amigo de pessoas LGBTs e que está querendo aprender, está querendo se curar. Né? Nós acreditamos na cura da homofobia. Nós acreditamos que Deus nos salva da homofobia. Então, você pode vir fazer parte desse grupo. Se liga, cara. Tá aí, né? Pensando em outras bobagens, aí entendeu errado o que eu falei, né? Ouvido viciado, mas eu tô ligado. Então, venha fazer parte, viu? Venha celebrar a sua diversidade junto com a gente. E os homens, vem aqui, Igor. Porque o Johnny está quase me botando para fora daqui. Então volta para lá, rebelde. Eu tenho que defender o pastor que vai pregar, né? Não, gente. Bom dia, Bethesda! Alegria, alegria. Gente, que bom estar falando. A gente também está retomando as reuniões com o grupo de homens, né? O Conversa Fiada. E a gente foi questionado pelos nossos amigos, né? Os nossos camaradas, para a gente não ter aquele ato, então a gente vai fazer uma nova reunião ainda esse mês, dia 27, onde a gente vai ter uma representação e também uma discussão sobre um documentário muito pertinente que se fala O Silêncio dos Homens. Né? Que a gente fala, mas o que é para a gente falar mesmo, a gente está silenciando. Então, a gente vai ter essa discussão, esse debate. Vai ser uma noite que a gente está pensando em fazer algo diferente, trazer uma tarde e noite de pizzas, então já está bem organizado, já temos 15 pessoas, temos um limite de pessoas, então quem não está no grupo, nos procure para a gente incluir, colocar teu nome, tá bom? Já temos data, já temos horário e local. Tá? E agora, pastor Johnny. Aqui mesmo? Tá ótimo. Bom dia, gente bonita. Que manhã celebrativa, né? Cheio de encontros, reencontros e tão cheia já de afeto. Eu estava com medo ali porque queria saber se ia dar tempo, né, gente? A gente trazer a reflexão. Quando o Elianai fica assim na direção do culto. É mania, né, de ser pastor, pregador, falante demais. E é interessante que aqui o espaço ele é gostoso porque ele evita o espírito da fofoca. Vocês já prestaram atenção? Né?
Não dá para fofocar, Flávio. Nilo, não dá, tem que ser um sussurro assim, né? E aí é bom que vocês prestam mais atenção naquilo que é essencial e que faz com que a gente possa tornar a nossa vida assim sensibilizada, enlarguecida a partir da luz do Evangelho. Eu quero trazer uma reflexão com vocês, que já é uma caminhada que eu tenho feito nas minhas últimas reflexões, e eu estou dando continuidade a pensar o Evangelho como esse lugar onde nos propõe a romper com a cultura que nós estamos imersos. O Evangelho, nesse sentido, para mim, ele é uma contracultura. Ele é uma proposta de vida diferente da qual a gente está aí, imerso, né, dentro de uma sociedade extremamente neoliberal, capitalista, do desempenho, da performance. E o Evangelho parece ser esse paradoxo, parece ser essa contranarrativa, esse contrafluxo de um jeito de viver. E aí já há algum tempo eu venho conversando com vocês a partir desse modelo, dessa experiência. O que é que o Evangelho propõe para que a minha vida, mesmo diante dessa realidade, mesmo diante dessa cultura, mesmo diante de toda uma carga histórica que eu carrego da minha jornada, da história que eu sou, do jeito que eu sou, pode fazer com que eu vislumbre uma outra atitude. Atitude no sentido de posição de alma. Como é que eu me posiciono em um mundo concorrencial, em um mundo que estabelece nas suas categorias uma forma de viver que enquadra as pessoas a partir apenas dos aspectos econômicos. Como é que eu vivo isso? Como é que eu vivo diante disso? Então, deixa eu ler com vocês em Lucas 18, um texto muito conhecido. Em Mateus, Marcos, se diz que é o encontro do jovem ou do moço rico, e aqui Lucas traz como um líder judeu. E eu faço uma separação, quis usar apenas um extrato do texto, não quis usar o texto completo. Eu vou do verso 18 ao 23. Diz assim: certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Olha a linguagem. Primeiro ele chega, né, para Jesus com esse argumento. Pô, e aí, bom mestre? Sei que tu é bom, cara. Você é gente fina, gente boa. Né, querendo se entrosar, se enturmar com Jesus. E aí vem a segunda linguagem, que é dessa ideia de que é possível se alcançar algo que é gratuito. Para conseguir, para obter. E aí Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Deixa desse papo, cara. Deixa de enrolação. Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e sua mãe. Há alguns intérpretes que dizem que aqui Jesus já está provocando o cara, né? Porque é Jesus que vai dizendo sobre os mandamentos. Diferentemente, por exemplo, de domingo passado, que o Elianai leu sobre a parábola do bom samaritano, é o mestre da lei que diz sobre os mandamentos. E aqui é Jesus que fala os mandamentos, nesse sentido, dizendo o seguinte: tudo isso que eu estou dizendo, você transgride. Para desse papo. Aí ele diz: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Então agora o checkmate do Evangelho. Falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem. Onde é que está o teu coração? Qual é o teu tesouro? E dê o dinheiro aos pobres. Não é para dividir entre os familiares. Não é para dividir com quem você ama. Você precisa estar com um olhar em direção a gente que sofre.
e assim você vai ter a riqueza nos céus. Depois, venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Eu também tinha ficado muito triste. Porque é ousado, porque é transgressor, porque é radical. E essa é a essência do Evangelho, é radicalidade, porque vai na raiz do nosso coração, num despertamento urgente e necessário, para que a gente brote de outro jeito de viver. Você quer orar mais um pouquinho comigo? Deus, essa manhã que já foi tão ventilada, cheio de afeto, de encontro, de poesia, de música, de cuidado, de orarmos uns pelos outros, de estarmos uns com os outros. Que esse tempo da reflexão seja esse lugar que nos doa uma consciência libertadora. Uma consciência que é a consciência do Evangelho, que faz com que a nossa vida seja uma proposta, um projeto, não em si mesmo, mas aberto, com solidariedade, com compaixão, com generosidade, como um dom que se oferta ao mundo. Seja isso. Amém. Antes de mais nada, eu preciso fazer a distinção entre viver bem e bem viver. Bem mais que uma diferença sintática, de ordem das palavras, cabe nessa percepção a distinção de um modelo de vida, de um paradigma existencial. Ou seja, bem mais que uma questão conceitual, a ideia de bem viver, é um contraponto à cultura do viver bem. E que cultura é essa do viver bem? Deixa eu te ajudar. Essa cultura a qual nós estamos imersos e seduzidos, a cultura do viver bem, construiu em nosso imaginário, em nossa função executora emocional e relacional, uma petrificada maneira de ser e de representar no mundo. Quando a gente diz sobre viver bem, existe uma imagem que a gente carrega, existe um ideal que a gente deseja, existe um sentimento ao qual a gente entende que precisa alcançar. Ou seja, se a gente não obedecer, por exemplo, à cartilha do mercado, se não obedecermos à cartilha dos ruídos das redes digitais, se a gente não obedecer à cartilha da economia da atenção, da forma da gente se relacionar com o tempo, a gente pode estar condenado ao estranhamento e pertencimento desse mundo, percebe? Se a gente não estiver dentro da lógica do mercado, de uma economia que capitaliza não apenas dentro das relações econômicas, mas também que está aí, presente na nossa forma de se relacionar. Se a gente diz não a essa economia da atenção, que tenta nos distrair, que tenta fazer com que a gente não consiga silenciar, que tenta fazer com que a gente não seja presente, conquistar com o outro na mesa, parece que a gente pertence a outro lugar. Para a cultura do viver bem, o que é que se assume? Assume o gosto pelas coisas. Assume a lógica do consumo. E aí onde tudo e todos se tornaram em mera mercadoria. Veja, não basta a função do objeto. Vou te dar um exemplo muito prático, muito simples, está aí, perto de você. Não basta a função do objeto. Não basta a gente ter um telefone celular para realizar ligações, para atender as ligações, as chamadas, a mandar as mensagens, a acessar a internet. Ele precisa ser da maçã. Por quê da maçã? Porque os demais não prestam, são inúteis? Não. A questão é que o objeto fala de outra coisa. A questão é que justamente esse objeto fala dessa busca por se distinguir.
por produzir uma competição e vender a sensação de diferenciação. Em outras palavras, não é porque o produto é bom, operacional, mas é porque no seu fundamento encontra-se a intenção da gente se sentir dignificado, da gente se sentir valorizado, da gente se sentir reconhecido a partir de um produto que é perecível. Percebe? O valor não está sobre quem você é, mas é a coisa, é o objeto que vai nos atribuindo, que vai nos dignificando, que vai nos dando a sensação de que nós estamos tendo acesso à cidadania. Agora eu sou gente, porque eu tenho um produto, um celular da maçã. Na cultura do viver bem, a nossa capacidade de consumo vai dizendo qual a prateleira e segmento social a gente pertence. Em outras palavras, de novo, o tempo todo, a nossa vida se torna pautada, medida, mensurada pelo valor das coisas que a gente adquire, que nos pertence. E não simplesmente por aquilo que a gente é, por aquilo que nós somos. As coisas vão ditando o significado e o sentido da nossa existência. E aí, nesse aspecto, o que é que faz a vida? A vida ela se torna objetificada, a vida se torna coisificada. E tudo aquilo que a gente chama de interior, de afetos, de relações, de sentimentos e emoções, vão se transformando em uma linguagem que vai sendo permeada desse peso, dessa balança, dessa dimensão, de novo, econômica. Se há ganhos ou perdas, se há recompensas e gratificações, se há saldos e déficits, se há positividade e negatividade, e com isso, o ser pessoa, o tornar-se pessoa, vai erudindo, vai se esvaziando, vai se acreditando que aquilo que ela é se resume apenas a uma etiqueta que ela carrega. E aí a gente vai sendo lançado no mundo, não como um projeto bonito e potente, mas marcado pelo acúmulo de culpas, porque a gente não conseguiu obter aquilo que a gente desejava como nosso objeto. Porque a gente não alcançou o bem. Porque a gente não experimentou o ingrediente. Porque a gente não adquiriu o produto. Porque a gente não alcançou o sonho da compra. Do artigo que nos disseram que deveríamos preferir. Então, a sensação é que nessa realidade a qual nós estamos seduzidos, não nos resta escapatória. Estamos todos condenados a validar a nossa história, a sua história, a nossa trajetória, a nossa jornada pela nossa utilidade. Parece que é isso. Pela habilidade e a capacidade apenas de produzir. Pelo nosso acúmulo de tarefa que a gente gosta de exibir, de performar e desempenhar. Por uma natureza e espírito de que nossa condição humana só tem importância nesse jogo, nessa trama da vida, se for mediado pelo mérito das coisas, das cifras e, consequentemente, pelo peso do poder, para fazer com que haja alguma percepção que a vida a qual nós seguimos é boa. E aí, qual o caminho? E que cultura o Evangelho deseja construir em nós, a partir dessa narrativa? Só trouxe uma referência para a gente, um tópico. Não quero ser igual ao ministro do STF, que levou 14 horas para falar de um voto. Quero ser objetivo, mas que alcance o teu coração. O Evangelho deseja construir uma cultura. Não é do excesso, do acúmulo das coisas, mas de uma vida que transborda na direção de quem sofre. Veja como é curioso esse texto. A gente está diante de um sujeito, de uma pessoa, que tudo que ele carrega é excesso. E que em sua gramática o discurso de conquistar é permanente. Percebe que a linguagem que ele chega para Jesus é o seguinte: olha, eu já sou, cara, um líder
religioso, poderoso, famoso, tenho grana, sei dos princípios da religião, e aí eu quero saber o seguinte: como é que eu faço para conquistar, para obter, para alcançar, para conseguir isso? Qual é o caminho? Ele chega para Jesus com esse sentimento: o que é necessário para eu fazer herdar, para obter, para conquistar, para triunfar, para passar por cima de quem quer que seja, para que o céu, a vida boa seja minha. Olha a lógica que ele carrega, a gramática que ele carrega. Ou seja, não se trata de uma ação para alguém, porém somente para si, é sobre ele. E aí, de um lado, a sua religião é uma excelente atuação. E parece bem aqui uma certa denúncia do texto que Lucas faz. Veja como a religião que é baseada apenas nessa lógica de barganha com o divino e com Deus é capaz de produzir gente assim, gente que quer apenas tornar a relação com o sagrado em alguma possibilidade de alcançar alguma coisa. Ele sabe de Deus não a partir da experiência mística e sagrada, que é fruto de uma caminhada coletiva. Ele nem faz referência à história hebraica, ele nem faz referência àquilo que seria a jornada do seu povo, que fala de uma coletividade, de gente que estava escravizada e se libertou, e que pôde experimentar um projeto de salvação, não apenas para si, mas para todos. Ele não fala sobre isso, ele quer saber de si. Ele conhece os mandamentos. Ele compreende que Jesus é o mestre. E aí ele segue uma lista moral com disciplina e critério. De novo, ele usa a religião como esse mediador, como esse elemento que o traz para um certo prestígio, para uma posição moral prevalente, de destaque, mas é incapaz de se flagrar diante de quem mais precisa de sua presença, é incapaz de ser alguém que disse o seguinte: eu vou usar daquilo que eu tenho, das minhas forças, da minha vitalidade, para ser uma possibilidade de desprendimento e abençoar a quem está a sofrer. Não, ele é incapaz de exercer generosidade, ele é incapaz de romper com a cultura que lhe transformou em um escravo da própria ganância e vaidade. Veja, a minha observação aqui não se limita apenas à questão da riqueza, do capital em si. Eu diria que ele é um sintoma de uma cultura que nos perpassa, nos subjaz, que nos enquadra, que nos torna refém. Porque, de alguma maneira, também os nossos afetos, eles foram capturados por esses hábitos, por essa idealização, onde o bem viver é entendido por um viver bem, por usar as pessoas e consumir as coisas. Em contrapartida, o evangelho é essa recusa. Não vamos ser moldados por um culto onde o que valoramos são as coisas em detrimento das pessoas. Portanto, o que o evangelho faz é descortinar os excessos que estão a nos comprimir, aí impedindo que possamos dar um passo na construção de uma humanidade mais solidária e com gestos de compaixão. De novo, não se trata somente da questão monetária, econômica, mas dos seus desdobramentos. Perceba, em um mundo de excesso de informação, de tanta fala, de tantos dados, de tantas redes, onde perdemos presença, atenção, sensibilidade, o evangelho se encarna em silêncio, oração e escuta. Em um mundo de excesso de consumo, de destruição do planeta, o evangelho se encarna em gestos de cuidado, de hospitalidade, de jardinagem, partilha. Em um mundo de excesso de medicalização e de patologização da vida, o evangelho se encarna em acolhimento das feridas, de libertação para sermos, com as nossas luzes e sombras, de nos mobilizar para encontros que nos dê um repertório para enfrentar a nossa realidade e nos diz que é possível a nossa reinvenção. Você e eu não podemos ser refém de um diagnóstico, de um sintoma, de uma dor. Há muito mais a ser construído pelas nossas mãos. O evangelho não esconde sua preferência. Como assim, pastor? Ele nos diz com clareza para quem a gente precisa estar a serviço. É o que Jesus anuncia aqui, de novo.
Não se trata de você partilhar aquela herança, os seus bens, para quem se pode recompensar. Que são os familiares, talvez, os amigos. Mas o que se torna aqui urgente é uma ação deliberada para quem sofre. E sofre justamente por causa do excesso dele. Se ele acumula muito, é óbvio que há muitas pessoas sem. Aquele excesso fez com que deixasse de enxergar as pessoas que sofrem. Não é uma ação cultica a si mesmo, mas é a coragem de sair em busca de quem está a sofrer, percebe? Esse é o jogo de desfoque de câmera. Jesus diz, olha, você está olhando apenas para você está concentrado apenas em si mesmo. Agora olha um pouquinho mais para cá, para a direita. Olha um pouquinho, olha aí. Talvez o teu excesso seja justamente a causa de sofrimento de quem está perto de você. Em outras palavras, a vocação do Evangelho não se concentra em apenas resolver os nossos problemas. De novo, assim, é tornar incipiente e trágico o Evangelho. Mas é de nos colocar cara a cara com as dores do mundo, para que a partir do nosso movimento, de nossa ação, de nossa decisão, transforme a nossa vida em gestos de reparação. Mas sabe, há um movimento aqui que Jesus propõe a ele, olha, você precisa reparar o que você fez tanto sofrer essas pessoas. É porque você acumula muito, é devido a esse acúmulo de coisas que está aí dentro de ti. Aí, de novo, eu preciso que vocês imaginem que não se trata apenas da questão monetária, mas das nossas ações, das nossas atitudes, aquilo que a gente vai carregando. E, de certa maneira, isso desdobra nas nossas formas de ser e de agir, e com isso fazer as pessoas sofrer. Eu ando muito preocupado com alguns movimentos atuais que estão, ao meu ver, mais a nos adoecer do que propriamente a nos curar. Um desses movimentos é sobre essa demanda, uma demanda, né, de saúde mental. Inclusive, nós estamos no mês que se tenta sensibilizar como prevenção ao suicídio. Mas a gente, há algum tempo, vem demandando isso, vem falando sobre isso. E aí, como fruto dessa demanda, criou-se essa famigerada cultura da chamada terapia em dia. Né? Não, terapia está em dia, ou seja, está tudo resolvido, está tudo bem, já está tudo controlado. Mas como é que você propõe um exercício de que é preciso cuidar de si, mas, ao mesmo tempo, dentro dessa demanda, está se colocando de que estar emocionalmente bem significa que você está regulado, controlado, e de que, de certa forma, a gente não percebe a dimensão das outras pessoas. E a gente vivendo no Brasil, é uma sociedade extremamente desigual. O importante é que a minha terapia está em dia. É como se isso fosse a garantia de um bem-estar emocional. No entanto, o que eu sinto é que essa exigência, esse imperativo, essa coação para buscar e se sentir terapeutizado tem gerado uma sociedade que, assombrosamente, está cada vez mais narcísica. E aí, como consequência dessa ideia, a terapia em dia, ela se transforma em uma válvula de escape que se constrói em uma subjetividade que se regula e que vai escoar em uma certa autossuficiência. Pronto, eu estou terapeutizado, está tudo resolvido, então não preciso mais do Felipe, não preciso mais de ninguém. E aí a gente cai numa produção de pessoas cada vez mais insensíveis, indiferentes. Sabe por quê? Porque me parece que essa busca desenfreada por bem-estar se tornou um refúgio, um mergulho em direção apenas de si, fazendo perder de vista o encontro com o outro. E aí vamos para o nosso personagem. Você vai entender por que eu estou falando isso. Ele é alguém que carrega consigo esse processo de individualismo. E é por isso que Jesus faz a provocação. Já que você é tão pleno, já que você é tão perfeito,
Já que você é tão completo, eu te digo, falta alguma coisa. E o que falta de verdade é amor. Amor como um deslocamento, como um caminho de alteridade. Porque o amor é isso, é ir ao encontro, na direção do outro. Se alguém se mantém fechado em si mesmo, dificilmente vai encontrar novos vínculos, novos afetos. E aqui eu intuo, o texto me permite dizer isso, que quando ele se gaba dizendo que desde a infância tem uma vida regrada, disciplinada, sem mancha, incólume, por cumprir ritos e preceitos, o que ele veio buscar não foi um projeto de existência que lhe desse sentido, mas acima de tudo, simplesmente admiração e reconhecimento. Ele veio atrás de um espelho, e Jesus quebra esse espelho. O que ele recebe foi uma missão, não é um espelho. Não é sobre você, mas é sobre a quem você deveria dedicar todo o seu amor, toda a sua vitalidade. E é justamente aqui que eu entendo que o caminho do Evangelho nos põe em xeque-mate. Não é sobre quem acreditamos que devemos amar. Macarine é maravilhoso, cara. Minha filha, família, vocês, minha comunidade. Não é sobre quem acreditamos que devemos amar, mas quem precisa ser amado para que seja reparado e salvo. É o xeque-mate do Evangelho. Você quer um caminho que te leve a um bem viver? Não é sobre a proposta para que a sua vida seja um viver bem, mas é um caminho que você precisa enxergar. Quem precisa nesse mundo, nessa sociedade, ser reparado e salvo? Quem precisa ser acolhido? Quem precisa ser as suas feridas curadas, reparadas por cada um de nós? E aí, é interessante porque a gente confunde, mergulhado nessa sociedade, que a gente diz assim, não, eu preciso me amar para eu amar o outro. O Evangelho é o inverso, irmão. É o inverso. Só tem sentido para a gente não viver mergulhado numa vida cultica de si mesmo, se a gente decidir amar o próximo. E aí vem o segundo movimento, que é para a gente, para amar a si. O Evangelho faz essa desordem. É um antídoto para que a gente possa produzir um projeto de salvação não apenas para si, mas fundamentalmente com quem sofre. É a radicalidade. Quem são os proscritos desse tempo atual? Que a gente olha e vê apenas sendo objeto do nosso ódio. O Evangelho diz assim, é para essas pessoas, é para essa gente que vocês precisam correr para amar. Você quer ficar em pé comigo? Eu vou terminar com a frase do filme que eu insisto que você assista. A Árvore da Vida. Tem uma frase que eu acho muito redentora, que diz assim pra gente, ó, a menos que você ame, sua vida passará rapidamente. Quais os excessos que a gente anda a carregar? Excesso de trabalho. E aí o excesso de trabalho não te dá a chance de você enxergar o filho, a filha, seu amor, seus amigos. Essa busca desenfreada, que às vezes a gente anda tão mergulhado.
em busca da nossa performance pessoal, que a gente deixa de escutar alguém que precisa apenas de atenção por um instante. O Evangelho, de novo, é essa contracultura. Para onde é que o teu rio está a fluir e transbordando em quê? Em mais culpa, em mais adoecimento existencial? Ou você está tendo a coragem de cuidar de alguém? Para onde está o nosso olhar? Apenas para si? Ou eu preciso enxergar as injustiças ainda presentes no nosso país? Como o racismo, como a misoginia, como a homofobia. Onde a gente vê um gap, né, uma palavra muito comum dentro da lógica de mercado, há uma distância, existe uma pirâmide aqui de pouquíssimas pessoas que detêm mais de 3/4 de todos os nossos recursos, em detrimento de tantas pessoas que sofrem. O Evangelho também nos acorda, nos sensibiliza para a gente enxergar os empobrecidos desse mundo. Que a gente possa ser devolvido o nosso olhar, não para o valor das coisas. As coisas, elas têm o seu lugar. Tá? As coisas têm o seu lugar. Mas elas não substituem as pessoas. E outra coisa que a gente precisa entender, cuidar de si, de novo, é também um passo de coragem, de dizer: o meu coração precisa ser tratado, curado, e eu reconheço essas fragilidades. E não se gabar de tudo aquilo que a gente já possui, de tudo aquilo que a gente já fez, mas com humildade e reverência, a gente também pode ser mãos estendidas. Vamos orar essa canção. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa aprender que o amor de verdade é como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É feito canção, qualquer coisa assim que tem seu começo, seu meio e seu fim, que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração. Ah, coração, se apronta pra recomeçar. Coração, esquece esse medo de amar de novo.
se apronta pra recomeçar. Coração, esquece esse medo de amar de novo. Senhor, obrigado pela palavra que nos abençoa, que mexe com a gente, que nos desacomoda, nos ajuda a ir na direção do que vai nos fazer viver com graça, viver com misericórdia, com bondade, com amor. Dá-nos, ó Deus, a força do Seu Espírito para vivermos essa experiência de amor. Senhor, nós queremos Te agradecer por essa semana, por tudo que aconteceu nesta semana que passou, porque depois de anos vendo gente má, ridicularizando, debochando da dor, ridicularizando o sofrimento das pessoas, depois de 4 anos de um governo que depreciou a morte, depreciou a vida, que promoveu a morte, que nos submeteu à ameaça da democracia, num retrocesso cruel, a anos sombrios que vivemos no passado. Obrigado por essa semana, por vermos um Brasil com mais esperança. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe cada um de nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações e o encorajamento e a sensibilização do Espírito Santo esteja em você e através de você, hoje e sempre. Você pode dizer comigo, amém. Amém, amém, amém. Coração, se apronta pra recomeçar. Esquece esse medo de amar de novo.